Vamos analisar um empate 0 a 0 entre Sampaio Corrêa e Vasco. Olha, os dois deveriam ir na delegacia ser presos por lei do couro. Como que a bola foi maltratada, meu Deus. E os dois goleiros tiveram pouquíssimos trabalhos. Eles devem ter pedido a Deus, inclusive. Tem mais jogos assim que eles trabalham muito pouco. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E o Vascaíno vai dormir com raiva, indignado por tudo. A diretoria fala uma coisa, mas as ações demonstram outras. É um time apático, pior que sem dinheiro para contratar e não mostra zero criatividade, não. Estou falando. Os defensores, os soldados da Santa Ceia, Pedrinho vai dizer que eu estou falando fake news, que para cogitar um cara com o nome de lote deve ser realmente muito criativo. E Vasco e Sampaio Corrêa jogaram para um público presente de 3.842 torcedores, com um público pagante de 3.492, ou seja, 400 pessoas de gratuidade por lei, seja deficientes, seja professores, seja idosos. Mas vamos à estatística do jogo. O Sampaio Corrêa teve 35% de posse de bola, o Vasco 64%. O Sampaio Corrêa fez 13 faltas, o Vasco fez 15, com dois times chutando 2 vezes ao gol, sendo que o Vasco chutou, impedimentos 1-1, cartões amarelos, dois cartões amarelos para cada lado. O Vasco chutou 10 vezes ao gol do Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa 7 vezes ao gol do Vasco, e mais chutes certos foram 2 para o Sampaio Corrêa, 2 para o Vasco. Vocês verem que em 90 minutos, mais os acréscimos, foi muito pouco volume de jogo de dois lados, pouca criatividade. A estatística por si só entrega a pobreza que foi o jogo. Tem um Vasco que teoricamente deveria ser mais criativo, ser mais incisivo, ser um time que procura mais o ataque. Mas o gramado é ruim, beleza, o Sampaio Corrêa treina no local, está mais acostumado, tudo bem, mas não assim. É um time que deveria, até porque já sabia disso, tentar superar esses problemas. Eu, às vezes, esbarco os jogos do passado, e os jogos contra Goitacás, jogo contra... Esqueci o nome do time, que até não existe mais. Acho que era Barreira, coisa assim. E os gramados também, os times pequenos sempre foram sofríveis. E o time superava isso. E hoje ver o Vasco espatraçado, muito desequilibrado, com muita força em um lado, pouca força em outro, e continua na mesma de chuveirinho para a área, visando o Vaete, que acaba sendo jogada manjada para os adversários. E isso não mudou no segundo tempo. E acabou não acontecendo literalmente nada na etapa final. É engraçado que
No primeiro tempo, o Vasco teve posse de bola, mas quem teve a chance mais clara do jogo foi o Sampaio Corrêa, já no último lance do jogo, que o Max pegou uma bobeada do Lucas Oliveira. Ele é pior que o Léo Pelé. Mas tem uma seita aí que defende tudo que o Pedrinho faz ou faça, ou ele fala, e acredita piamente em tudo que ele fala, mas vamos chegar nessa galerinha ainda. E o Max roubou a bola, chutou, o Léo já espalmou e a sorte foi o PH, que estava acompanhando o lance e evitou o pior. E no segundo tempo, o Vasco continuou com mais posse de bola, mas sem objetividade. Era peça fácil para a defesa do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, por sua vez, tentava contra-atacar também. Em tese não chegava em nada, dava para perceber que o jogo seria uma cara de 0 a 0. Como o Fla-Flu, por exemplo, já percebi nos primeiros minutos que seria 0 a 0. E até que, sem pontas, enfim, o Fábio Carelli, então, eu vejo aí como os santistas, com razão, que tinha sérios problemas com ele, porque ele não é ousado, ele é um treinador medroso, mas eu falei desde quando ele foi contratado, que ele viria com data de validade. Thiago, ele foi campeão pelo Corinthians em 2017. Com as peças que ele tinha. Até porque a estrutura que tinha sido deixada pelo Tite estava lá. Ele era auxiliar do Tite, né? Então ele teve o mérito de manter aquela estrutura. E formar uma estrutura, formar uma equipe, né, que passe por Peregues, mas mostre que é um time objetivo, que está no caminho certo, ele não vai conseguir ser esse treinador. E até porque os jogadores mais criativos que ele tem, ele não faz um esquema que beneficie os talentos dos dois, seja o Felipe Coutinho, seja o Dimitri Payet. E é engraçado que tem uma turminha aí, inclusive um ídolo do passado, que tem um apelido de animal, que é louco, aliás, o pessoal ligado ao Sempre Vasco é louco de fazer o Dimitri Payet. Mas o Dimitri Payet, mal ou bem, resolve alguns jogos, o Felipe Coutinho não resolveu nenhum ainda. E venderam o GB, né, segundo a imprensa turca, por 2 bilhões de dólares. Barato, muito barato, é quase a 0,800. Para um menino que mal estreou como profissional, fez um gol pelo profissional na vitória contra o São Paulo no ano passado, mas tinha potencial de crescer, né, já que seria o primeiro ano como profissional, uma temporada toda, né, como profissional. Não aconteceu. Mas, gente, estou curioso como será a chapa branca amanhã. Se vai vir falando sobre o Grego, que aliás, um dos chapas brancas que tem um apelido, alguns apelidam de Pinóquio, até apelido de Pinóquio sendo jornalista, porque não tem credibilidade, né? Mas, de qualquer forma, o cara tem a porrada escrito, mas de acordo com essa chapa branca, o Grego chamou o Pedrinho para assistir um jogo lá na Premier, no time inglês dele lá, e o Pedrinho falou que estava ocupado, que não pode ir. É uma posição privilegiada para quem quer vender, né?
Parece aquela música dos sonhos que você imagina casando, tendo filho, isso aqui, mas ela não sente a mesma coisa, mas quer te deixar com uma espécie de rebote. Diz que você trabalha muito, está sempre muito ocupado, aquilo por isso te deixa no vácuo. É o Pedrinho com... Se for verdade isso, é o Pedrinho com rego. Aí junta aquilo que eu falo para vocês, que ele fala é uma coisa, mas o que ele age é outro. O que ele age, pode ser que ele age achando que tem que, o investidor tem que vir dos céus. Apareça do nada, para mexer demais comigo. O cara que diz que precisa de investidor, até porque ele falou até março, maio, que ele tinha grana para manter essa folha salarial. Aí, não está procurando. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, foi lá para fora à procura de investidor. Marcelo Teixeira sim mostra ações, atos, não falária, que quer vender. Um grego, um italiano assinaram a nata. A nata é apenas um documento que pede segredo, que ele mostra a real contas bancárias do Vasco. Não é vender o seu peixe. Olha, temos 20 milhões de torcedores, entre as top 3, tem pesquisa que fala que é top 5 do Brasil, mas eu não creio, eu acho que o Vasco só não está atrás de ter uma torcida do Império da Gávea e do Corinthians. Mas tem uns que falam que disputa com o São Paulo e Palmeiras entre as terceiras maiores do país. De qualquer forma, tem torcida pra caramba. Vai pro Nordeste, o Vasco lota, em qualquer lugar do Brasil o Vasco lota, mostrando justamente isso. Olha, você pode lutar muito com o clube, fazendo aí um planejamento de lucro pro cara, o cara se sentir tentador e querer investir. Mas ele está sentado no rabo na cadeira. Eu já sei que eu vou ser considerado mais um inimigo. Todo mundo que critica a gestão, o Pedrinho, ele leva para o pessoal, ele bloqueia. Se eu for bloqueado, não vai ser surpresa nenhuma, já sei que inclusive eu sou o único. Inclusive, eu tenho tentado entrevistá-lo desde a época da campanha eleitoral, ele tem me ignorado. Só aceita ser entrevistado para colegas, que eram amigos deles e na época de TV Globo, que ele sabe que será protegido, que ele não será confrontado. Já falei isso mil vezes. E, aliás, tem a tal entrevista coletiva que o Marcelo Santana nos prometeu na última coletiva do ano que eu estive lá, que foi justamente na minha pergunta, que eu perguntei a ele o que ele aprendeu na janela do meio do ano, para não repetir, nessa janela que ainda faltam 2 semanas para acabar. Ele prometeu que ia fazer, antes de falar que era uma janela, a janela do meio do ano, mas uma janela de correção, mas ele falou que ia fazer uma entrevista coletiva mais específica em relação àquela janela e não fez. Estamos esperando até hoje. Engraçado que o Pedrinho fez uma coletiva quando ele completou 3 meses de mandato do Vasco. Eu estava, inclusive, sem meu implante, estava em concerto,
Aí estava brigando com o meu plano de saúde para fazer a outra. Vou ligar na próxima quarta-feira o outro implante. E ele falou constantemente naquela entrevista que não podia falar. Estava lá sobre a gestão na 77 que não podia falar, e hoje ele pode falar e não fala. Reclamou tanto da 77, falta de transparência. Cadê a transparência? Mas já sei que a próxima ele vai se fazer de vítima de novo, que o mundo inteiro é inimigo dele, todo mundo está contra ele, quem questiona ele é canalha. Que a culpa é da 77, a 77 saiu. É como aquele ex-casais que se frustram, que não deixaram de ser isso, deixaram de ser aquilo, culpando um ao outro pelo fracasso de sonhos que não conseguiram realizar. Pedrinho joga qualquer culpa na 77, desvirtua a culpa dele, terceiriza a culpa dele. Para que você quis ser candidato a presidente? Para que você quis não apostar que a 77 fosse fazer o aporte em setembro e em maio entrou na justiça para tirar a ex-investidora? Segundo os soldados deles, ele tem um plano, estou esperando um plano até hoje. Bom, mais um jogo burocrático, um jogo óbvio, que tem até soldado deles dizendo que não deveria se goelar pelo Campeonato Carioca. Até concordo que em termos financeiros o Campeonato Carioca está morto, só que vale vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Será que a doce criatura, por entrevista exclusiva, por furos, por adiantamento de escalação, vale a pena abrir mão da Copa do Brasil? Vale abrir mão de uma boa grana que é a Copa do Brasil. Mas essa pessoa tem uma mania feia que desmente os colegas. Já falei na cara da pessoa que eu não gosto dessa coisa que ele faz, que não é muito ético, que hoje agora se tornou uma espécie de assessor de imprensa do cara. Mas estamos aí na 15 dias, né, 18 a 15 dias, fechamento da janela, sem pontas, sem zagueiros. Já se mostrou contra o Fluminense, contra a zaga ainda é vulnerável. Mas eu acho que vai cair a ficha ainda em alguns, porque sábado que vem é um confronto contra o Flamengo no Maracanã. Que, aliás, por causa do calor, o Flamengo solicitou à FERJ que mudasse o jogo para as 21h30, a FERJ acatou, e como a TV Globo, que vai transmitir o jogo, tinha um horário de 9h30 vago, aceitou, e o horário do jogo mudou para as 9h30 da noite. Parece que o Império da Gávea agora manda e desmanda a festa. Pedrinho, pelo jeito, vai aceitar. Aliás, isso foi uma cena de pastelão, né, durante o jogo. Pedrinho com a staff, Felipe com a staff do Vasco. Todo mundo ali com cara de banana, enxertando ali.
Enquanto eles têm a caneta, o Felipe tem a caneta, de reforçar o time, não consegue. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e a hora do almoço e o boa noite, o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.